Fala galera, beleza? Boa noite, aqui é o Israel Júnior, estamos aqui no Itaim Litoral Região com essa fera do esportes aqui, a Nilton Lima. Nilton, boa noite, é um prazer tê-la aqui, ó. Tô nervoso pra caramba, vou te falar, de verdade, confesso. É um prazer muito grande, Nilton, e uma satisfação enorme estar aqui do seu lado, para poder passar para essa galera um pouquinho da tua história, um pouquinho realmente do que a gente aqui aprendeu, a gente viu, vivenciou e ainda continua vivenciando devido aí tantas crianças realmente que fazem parte desse projeto. Nilton, se apresenta um pouco para a galera aí. Seja bem-vindo, boa noite e tamo junto. Valeu, obrigado. É um prazer enorme, não mereço, mas agradeço. Eu sou Nilton Lima, né? Vindo do sítio de Itanhaém, né? Da fazenda São Pedro, perto da Mambu. E desde moleque tinha meus times de futebol, eu montava, sempre organizei. Nunca fui muito bom de bola, mas eu sempre organizava meus times. E vim com proposta de trabalhar, tentar crescer, tentar evoluir um pouquinho, mas sempre lembrando de onde é que eu era, né? E com isso, com o tempo, com as oportunidades, eu consegui montar alguns projetos, né? Algumas coisas que sempre me incomodavam um pouquinho, né? Tentar tirar a criança da rua, tentar fazer as crianças poderem participar se sentirem valorizadas, né? E tomou uma proporção muito grande, né? Graças a Deus. E a gente toca, né? Até onde pode, né? Tenta fazer o melhor possível, né? Maravilha. Nilton, que é um dos fundadores, junto com o João também, e de repente o Joãozinho, um grande abraço ao Joãozinho lá da Secretaria de Esportes, e fundaram o Esporte Clube Cruzeiro aqui de Itaém, que eu vou falar uma coisa, tem uma história sensacional, forte, né? Em todos os âmbitos aí, mas na categoria de base hoje aí praticamente, não falo imbatível porque é o time a ser batido, vamos falar dessa forma aí. Nilton, por que o Cruzeiro? De onde veio essa paixão pelo azul e branco? Fala pra gente. É estranho, né? É que, tipo assim, nas casas populares, quem surgiu, quem criou o Cruzeiro foi o Joãozinho, realmente, né? Foi o pessoal de lá, das casas populares, das casinhas, e ele teve um torneio, um campeonato no Clube Náutico de Itaém, e eles levaram alguns meninos de lá, os colegas do pessoal de lá, e na época a dificuldade de ter um uniforme, né? Não é essa facilidade que tem hoje, né? E com isso surgiu um uniforme, um azul e branco, e foi colocado lá, aí falou, pô, e o nome do time? Pô, não vai ser... Ah, coloca Cruzeiro. Deixa Caraca, Cruzeiro. sim, aleatório. Ficou Cruzeiro e seguiu até hoje, né, cara? Tanto que o Cruzeiro de Minas, o mascote é a raposa. É. O Cruzeiro, devido à escolinha, devido a coisa, o Cruzeiro de Itaém é um coelho. É um coelhinho. A gente colocou. Legal. Não tem nada a ver. O coelho é do América, Miller. Ele falou, não, mas não tem nada a ver. O Cruzeiro surgiu do nada, cara. Entendeu? E hoje em dia a gente montou dessa forma. E aí começou primeiro, né, com isso aí, com esse trabalho com o pessoal. Surgiu a oportunidade de disputar uma segunda divisão, né? E depois, no metade do caminho, surgiu a oportunidade de se montar uma escolinha, né? Aí foi com outro segmento. E aí, graças a Deus, hoje em dia a gente fornece jogador para a maioria dos times grandes aqui de Itaém, os jogadores que estão tentando profissional, e a base do nosso amador é a nossa escolinha. Maravilha, Nilton, é bom a gente falar isso daí, você vê como é que hoje está muito mais fácil, né, para os jogadores, para os dirigentes, mas o Cruzeiro é de 91, não é isso? Isso. 91. Eu tenho um grande apreço pelo Vanderlei, que foi é o fundador do União, né? Uhum. Um abraço ao Vanderlei, joguei a categoria de base junto com ele aí, e nós tínhamos esse problema, né? Quando nós íamos jogávamos lá no campo da Guarda Civil, nós jogávamos com o uniforme do segundo quadro, então o short ficava lá embaixo, aquela camisa grandona, o meião todo foló, mas eu vou te falar, nós nunca perdemos para a seleção de Itaém, a nossa categoria dente e dentão. Um abraço ao Vanderlei. O Balu trabalhou comigo. Grande Balu, gente boa demais, né, cara? Um cara que, assim como você, um cara que visa realmente, de fato, a um projeto social voltado às crianças. E eu fico imaginando, e logo depois eu quero perder essa imaginação, o que seria, de repente, do futebol se não houvesse, na época, o Magrinho, o Vanderlei, o Luizinho, Nilton, o Elias do Oasis, Munhá do Jaquinai. Hoje aí temos a nova safra aí, já a gente vai entrar
nesse momento aí com o Luiz, Anderson e companhia. Mas fala um pouquinho, é difícil, né, ô Newton? Não foi fácil tudo isso, levar. Não, quando você tem estrutura, se torna um pouquinho mais fácil. Mas quando você tem que correr e tentar batalhar por um monte de coisa, tem muitos empecilhos. Se você não consegue mesmo, você acaba desistindo, se você não for persistente, entendeu? Aí você fala assim, pô, tipo assim, o Cruzeiro não tem uma sede, não tem um campo oficial, então não tinha onde a gente treinar. Você, para treinar, você tem que dar um retorno. A lenda aqui na cidade é que os campos são destruídos pelas Verdade. escolinhas, só que você vê que a maioria dos times que tem campo, os campos são os melhores campos da cidade. Só que não tem como você comprovar isso, né? Infelizmente, eu fui convidado a sair de 8 campos diferentes aqui dessa cidade numa escolinha, né? Tinha que pagar aluguel para você jogar, você correr com material, às vezes você não tinha material. É meio difícil, né? Quando você conquista um objetivo, e principalmente para pessoas carentes, para as pessoas que não têm condições de ter uma colaboração, você montar uma estrutura, sabe? Você ter material, você fazer uma bolsa de chuteira para a criança não tem lá, a criança chegar e colocar, não tem um uniforme, a gente tentar vender 2 uniformes para comprar um para uma criança carente, igual a gente fez muito, Oh, né? Então é isso, cara. Não, mas eu acho que valeu a pena. Tudo valeu a pena. O momento, para mim, não está sendo oportuno, não tô tendo, eu estou tendo meio afastado por causa de condições de saúde, mas eu acho que a semente foi plantada assim, né, o nosso lema, né, buscando atleta, formando cidadão. A gente formou cidadão do bem pra caramba, viu, cara? Acho que valeu a pena. poxa, Newton, eu vou falar uma coisa pra você. Eu vi e conheço, né, Uhum, muitos jovens aí, hoje homens, adultos uhum, já, que passaram aí pela base do Cruzeiro, pelas suas mãos como técnico. Vou falar um deles aqui, o meu primo Ian, hoje faz parte do IJA, Esporte e Notícias. Eu falei assim, você jogou no Cruzeiro, né? Ele só um pouquinho, e ele mandou mais ou menos umas 20 fotos pra mim. Eu falei, cara, não vou conseguir abrir tudo isso aqui. Aí ele falou por quê? Eu falei assim, não, pô, vou entrevistar o João Newton. Ele falou assim, cara, fala pra ele que foi o melhor professor que eu tive. E ele é um cara, o Ian é um cara, assim, ele é bem, eu não falo temperamental, uhum, né? Mas ele é um cara, ele joga muito bem. Eu agora eu tô um pouco mais pesado, mas ele era rápido pelos cantos assim. Mas era um cara difícil dentro de campo. O cara dava uma chegada, e já queria brigar, queria discutir e tal. uhum. Mas é um cara com um coração desse tamanho. Ele falou, manda um abração lá pro Anilton. E é um dos que assim eu conheço, né? O Matheus também. O João Luco jogou também junto. São pessoas assim que passaram e realmente, de fato, sempre falaram bem do Cruzeiro. Eu, particularmente, sou muito grato ao Nilton, assim como teve esses kits. A Nilton presenteou também meu filho com o kit. Nós não tínhamos, na época, condições. Logo quando entramos lá, o Gustavo e o Miguel. E assim, são coisas que não são faladas, entendeu? Eu tô falando aqui, olhando para lá também, o Bolonha tá aqui com a gente do Gol Caixote. E são coisas que não são faladas, Nilton. E você também nunca fez questão de externar esse tanto problema. Segurou o rojão, foi para cima. Eu tenho certeza que dias difíceis realmente teve, né? Nem todo mundo que está do teu lado concorda, porque, poxa, vai tirar dinheiro do bolso, vai fazer isso, aquilo e tal. Uhum. Mas você fez isso e fez por muito amor, não é verdade? Sim, contando a história, assim, né, cara? Eu sou funcionário público, hoje afastado, trabalho há 24 anos. E eu sempre trabalhei à noite. Eu trabalhava à noite, puxava até das 18 até as 6, 7 horas da manhã, ia para casa, vinha aqui para casa, tomava banho, tomava um café e ia para 9 horas da manhã, eu já estava na beira do campo para dar treino para as crianças. A gente chegava, eu e o Luiz, o Luiz Fernando, professor que hoje está tocando o sozinho, né? A gente chegou aí para Praia Grande e buscar material lá na loja lá, né? E comprar 40 bolas no meu cartão e levar para a escolinha, sabe? E parcelar em vezes e fazer assim. E às vezes parece loucura, né? Você imagina, como é que você vai explicar para sua família que você está tirando do teu bolso para fazer uma coisa que você acredita, né? E muita gente não acreditava no que a gente está fazendo. Muita gente acha que você tá se exibindo, tá se aparecendo. E nunca foi no intuito disso, cara. Nunca foi, sabe? Nunca. O início de tudo
outra história também, começou com outro menino também, que está trabalhando na defesa civil hoje em dia, que é o Alessandro Pires, o O Zóio. Zóio. Foi atleta do Cruzeiro, o filho dele já treinou na escolinha também. E o Zóio que quis tirar as crianças da rua para levar, para começar a dar um treino em um campo. Aí levou para a Guarda Civil, no início da Guarda Civil, lá no coisa. E a gente negociou e acabou fazendo lá. E o Zóio depois, por causa de trabalho, e como eu trabalhava à noite, né, o Zóio acabou não podendo trabalhar mais, e aí eu comecei a tocar a escolinha com isso aí. Foi, né, aí por causa de alguns problemas, a gente acabou saindo da Guarda Civil, e o negócio foi crescendo, foi tomando fórmula, foi tomando, assim, e você começar com uma molecada assim, que ruim de bola, que os caras falavam assim, meu Só Deus do Deus, né, céu, cara? uns pés duros que tinham lá, a gente tomar goleada e jogar, tem histórias, a gente jogar na Guarda Civil, jogando contra o time do Lagoa, que era meu amigo também, tomar de 12, 13, sabe? E aí, vamos parar? Não, nós vamos jogar lá. Falou, mas se vocês tomaram de 12 aqui, imagina quanto é que vai ser lá. Aí, né, aí nós fomos lá, arrumamos um goleiro, né, que até o Otávio aqui, que era do Savoy, e fomos lá e perdemos de 3-0. Falei, acho que dá certo, vamos começar a consertar. Então, cara, hoje em dia eu tenho fotos, eu tenho arquivos de caras que jogaram na minha base, e hoje em dia o filho dele tá na base, sabe, tá jogando com a gente, e já tá evoluindo já, logo logo já tá crescendo. Eu tenho casos assim, por exemplo, esposa, o pai, a mãe e o filho, todos jogando no Cruzeiro, Cara, cara. isso é muito louco. É muito louco, é uma coisa que você não dá. Hoje o filho tá jogando. O moleque começou comigo com 11 anos, 10, 11 anos, que é o Biel Dias. E hoje o Biel Dias tá jogando meu amador, cara, entendeu? Assim, desde pequenininho, tá com a gente lá. Então é grato, sabe? Isso é muito engraçado. Imagina a família assim, não, professor Nilton, mas os três, né? Tipo assim, pô, passa, é show isso aí, cara. Isso aí. Ah, não até tem hoje em dia me preço. surpreende. Tem moleque que passa aqui no moleque, né? Que hoje em dia não é tão moleque. É isso que eu ia falar, O cara moleque. chega assim, oi professor, o cara com 2 filhos, e os moleque grandão, assim, eu falei, caraca, o cara, como é louco, sabe? Você fala assim, porra, valeu a pena, valeu a pena. É satisfatório, né? Não, com certeza. O Vanderlei, eu falei do Vanderlei, o Vanderlei, ele me chama de moleque até hoje, cara. Ele, pô, moleque, 42 anos, eu encontrei ele no campo do Savoy e falou assim, e aí, moleque, como é que você tá e a família tá bem? Eu falei, cara, é aquele flashback, tanto pra ele, pra mim também, pô. Eu lembro atravessando a passarela mesmo, ele falou, toma cuidado, hein, cara, Não, mãe, eu vou pela passarela e é uma romaria, né, cara? É uma galera, um atrás do outro de bicicleta, não muda. Só passa-se o tempo, mas a vontade de jogar é o mesmo. Aí você chega lá e você coloca aquele uniforme, você chega em casa e fala, ganhei e tal. Ou no caso, né, perdeu de 12. Pô, meu primeiro jogo, ficamos 6 meses treinando, primeiro jogo perdi de 7-0, cara. Falei, caraca, que isso, cara? Mas hoje eu entendo, viu, Thiagão? Hoje eu entendo qual o motivo que o Cruzeiro, quando ganha, ganha de goleada, tá vendo? Tem um DNA aí, ó. Começou a perder, falou assim: agora vou me vingar até o final. Porque eu vou te falar, tem as molecadinhas aí que quando vai pra cima é de goleada. Poxa, ô, Nilton, sinceramente, é show de bola, é muito satisfatório. Você falou a respeito da família, não só a família, como alguns amigos, falam, poxa, tá louco, tá querendo se aparecer, tá gastando dinheiro e tal. E não é nada, não tem um retorno financeiro. Não tem. Não Investir tem. no futebol, investir na categoria de base não tem um retorno financeiro. Mas acredito que a satisfação de ver pessoas formadas, pai de família, mãe de família, filhos, os filhos dos seus ex-alunos jogando bola junto com você no Cruzeiro e você fala, caraca, livrei mais um das drogas, livrei um da prostituição, livrei um da bebedeira, livrei um da morte, enfim, do assalto. Eu acho que muito mais do que dinheiro é ser humano, né, cara? E isso você tem feito de maneira É que assim, extraordinária. com que eu trabalho, com a minha profissão, acho que eu trabalhei muito tempo na minha vida e eu adquiri o respeito com isso. Eu sou policial penal, né? Muita gente nem sabe. Eu trabalhei, para nós, uma derrota maior para mim foi eu chegar e ver um cara chegando lá, o cara olhar para minha cara, baixar a cabeça e tipo assim, eu percebi que ele não estava me respeitando assim como o funcionário que está trabalhando lá. Ele estava me entendendo, ele estava me vendo como o professor dele, entendeu? E para mim foi uma derrota, porque eu vejo um cara um cara que eu cuidava dele.
Um cara que você vê outro, você vai lá fazer contagem, vai conversar com um cara, o cara não responde a contagem, abaixa a cabeça e não falava comigo. Nunca falou comigo, mas com vergonha do professor dele, entendeu? Entendi. Aí, com tempo depois, eu vejo o cara na rua. O cara na rua, encontro ele numa loja de um colega, o cara, a alegria dele falar comigo, me cumprimentou, pô, Nilton, tudo bem, não sei o quê, pô, e futebol, papo, que sempre aquela coisa, beleza. Você fica feliz com isso. Aí passa um tempo, acontece o quê? Esse cara tá num lugar e ele é fuzilado. Caraca. Ele é morto, é um negócio que aconteceu, eu não vou nem citar nome, essas coisas que não vem o caso. Mas parece que a gente perdeu, entendeu, cara? Você perdeu, porque pra mim, não é o bandido, não é o cara lá, o criminoso. Era o moleque, era o meu aluno, entendeu? Eu tratava ele como meu aluno no início, que era pequenininho, baixotinho, canhotinho, bom de bola pra caramba, craque de bola, que poderia ter seguido, né? E não conseguiu, entendeu? Isso pra mim foi uma derrota. Mas a gente, graças a Deus mesmo, eu tenho mais vitórias do que derrotas, com certeza. Se não é vitórias da pessoa, entendeu? Da vida, não do futebol, nada disso não. Das conquistas das pessoas, entendeu? De se tornar pessoas de bem. Isso aí não tem nada que pague, não. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu aceitei, eu falei assim, pô, aí, Thiago, a gente sempre faz essas entrevistas assim, e uma das coisas que me chama a atenção nessa entrevista é essa parte emocional, e quando a gente conhece, quando a gente sabe do trabalho, a gente acaba ficando um pouco mais sensível, né? Então, assim, realmente, de fato, eu entendo. Poxa, mas venceu tanto, não venci. Mas é uma vida, né, cara? E assim, eu acredito de verdade, eu tenho referência, o Vanderlei, e eu acredito, assim, eu vejo o Vanderlei, eu vejo o Anilton e falo assim, cara, eu tô começando a entender esse tamanho desse amor dessa galera por esses alunos, porque, tipo assim, é algo que é surreal, pô. Me imagina você ver, tipo assim, desde as molecadinhas até os caras mais velhos, todo mundo, tio, professor, toca aqui, aquela bagunça, aí para com isso, para com aquilo. Eu fico vendo o Luiz, eu falei, foi antes de ontem, foi assistir meu filho treinar lá no campo da guarda. Aí eu falei assim, pra mim, cara, o Luiz tem uma paciência terrível, mas não é um, não é dois, não é, eu tô falando de 20, cara, 20, 25 moleques. E ele fala, ele chama, isso que eu acho interessante, o Anilton já fez muito disso, eu vi ele fazendo com os meus filhos e com os filhos dos outros pais que estavam ali. Três Miguel, ele sabe o primeiro e o segundo nome, Miguel Manuel, Miguel Vinícius, Miguel Mateus. Falei, cara, às vezes eu me enrolo com meus filhos dentro de casa e o cara sabe cada Miguel, Isso é muito interessante, né? Isso é tudo época, viu? No início mesmo, nosso lá, meu Deus do céu. Tanto que tem menino aí que eu considero que acho que até hoje a gente colocou o nome e sobrenome deles, entendeu? Porque os meninos que estão vencendo, que estão aí, por exemplo, na minha época de treino que dava aí, tinha muito Matheus. Muito Matheus, cara. Aí você pega Matheus Miranda, tá jogando na Febre hoje, no Febre. Matheus Andrade, que hoje é um excelente professor tipo assim, fomos nós, por quê? Porque era muito Matheus. Guilherme Matheus, né? Que é o Gui, que, pô, isso eu gosto, entendeu? E a gente sabia, sabe? A gente tinha uma época lá que tinha 8 Matheus, cara. Caraca, 8 Matheus, hein? 8 Matheus, André. Hoje em dia mudou um pouco os nomes, né? Mas, meu pai do céu, você falava assim, cara, é muita gente. Tem bastante Matheus ainda. Vitor, cara, Vitor tinha demais. O Vitor, se eu for colocar os Vitors que teve na minha escolinha, pai do céu, sabe? Eu nem posso falar de um que vai acabar esquecendo o outro, cara. Olha aí, ó. Olha o cuidado do professor, hein? Não quer falar um Vitor ou um Matheus, porque vai esquecer os demais. Isso é carinho, galera. Isso é muito. Eu tenho uma pergunta aqui, Anilton. Como iniciou essa parceria com o Luiz, né? E assim, o porquê o Luiz? Como que foi? Não sei se você de repente lembra, foi o acaso, ou foi como o uniforme de repente do Cruzeiro. Ah, vai o azul e de repente você viu que a parceria deu certo. Como é que funciona? Explica pra gente aí. É que a gente é o seguinte, com o Luiz, como eu sempre eu tocava sozinho, comecei a tocar sozinho e começou a tomar uma proporção muito grande. O Luiz sempre foi e sempre é um excelente professor. Ele sempre teve, e sempre a gente pensava assim, cogitava e falava assim, vamos tentar trazer uma pessoa, né, que possa, vamos tentar ter uma estrutura, vamos tentar ajudar da melhor forma, porque ele é profissional, ele precisa ver isso daí. Convidei outras pessoas também.
Só que aí chegou um ponto que a gente conseguiu manter uma estrutura e conseguiu trazer o Luiz. Tipo, convencer ele a vir para cá. Tipo, você vem um pouco cheio de restrição, você fica meio cabreiro. Porque eu já estava envolvido no Cruzeiro, né? Eu já estava há muito tempo no Cruzeiro. E o Luiz tinha chegado, assim. E com isso, ele pegou amor pela coisa, cara, sabe? Ele pegou junto comigo, comprou a ideia e corremos para um lado, corre para o outro, vamos fazer, fizemos uma parceria e o amor. Hoje em dia, eu tenho certeza, a escolinha tá tocando por causa do Luiz, né? Eu por estar afastado, por não ter condições no momento, eu tento, mas é igual eu falei, as crianças pequenas, os pichotinhos que eu falo, hoje em dia eu nem conheço mais as crianças, porque eu não estou indo pro treino, não tenho condições de ir, né? Infelizmente, por todas as coisas que eu estou tendo. Tô com problema de visão, fiz as cirurgias, mas infelizmente não deu certo. Vou voltar a fazer no oftalmo, ver se consigo. Agora eu fiz a catarata, agora eu vou tentar dar retina para ver se dá uma melhorada, mas eu não estou enxergando direito, eu não estou podendo dirigir. Dependo dos outros, né? E com isso o Luiz tá tocando. É difícil, tá difícil pra caramba pra ele, porque a gente não tem muito respaldo, né, cara? A gente tem que ser. A gente conseguiu espaço, né? Graças a uma parceria com a prefeitura e a parceria até o Luiz está participando de lá diretamente. A gente só tem a agradecer, né? Pelo menos tem um cantinho pra gente poder ficar, né? Mas gira muita coisa, entendeu? Você pega um grupo, o nosso grupo hoje de WhatsApp tem quase 250 pessoas envolvidas, né? E se você falar, nossa, os caras devem ganhar milhões para fazer isso daí, né? E nem ganha nada, a gente acaba com o material que a gente tenta vender, coisa assim, é tentar pagar o que tem, né? E o Luiz tá tocando, e hoje em dia aí chegou uma época que, cara, com todo respeito, não tem cara, todos têm história tem a sua história, né? Mas a escolinha do Cruzeiro chega um momento que, a partir do momento que você começa a vencer, começa a mostrar, começa a evoluir, acaba incomodando, né? E incomoda algumas pessoas. Mas a gente está trabalhando humildemente e continua com isso, o trabalho de formiguinha, né? Muitas coisas mudaram, né? Mas eu acho que tá indo, né? Show de bola. Eu vou falar uma coisa. Eu vejo o Luiz assim. Pô, Thiago, obrigado. Eu vejo o Luiz como técnico, né? E eu lembro do Anilton também, lá no campo do Palestra, dando treino também. E nunca foi fácil, né? Como ele falou, nunca foi fácil. Eu acompanhei, eu faltei no trabalho, né? Pedi uma liberação na época do prédio para que eu pudesse estar acompanhando. Eu acho que os pais, quando podem, tem que estar junto com os filhos. Isso é muito interessante. Eu vejo meu filho. Minha esposa fala assim, poxa, o Miguel hoje tá um pouco apagado. Aí eu vou lá assistir ele, pô, mas quer fazer gol, quer fazer isso aqui e tal. Ele quer mostrar pro pai, ele quer mostrar pra mãe que realmente, de fato, ele sabe jogar, né? Pais, mães, acompanhem seus filhos, vão aos treinos quando podem. De repente fala assim, poxa, não dá, tô muito ocupado. Vale a pena, 1 horinha, 2 horinhas, você não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre por causa disso. Vai até lá, veja o seu filho, isso é muito mais importante para ele do que para você. Talvez para você é um tempo, mas para ele é uma lembrança que realmente, de fato, ninguém consegue substituir você. E não permita que alguém possa, de repente, pensar em substituir a tua presença, porque a tua presença lá faz a diferença. Tem o Anilton, tem o Luiz, que eles respeitam pra caramba esses caras. Eu vou falar uma coisa, meus filhos respeitam muito o Luiz, assim como sempre respeitaram o Anilton. E vão lá, acompanhem seus filhos, isso é importante. Eu sei porque assim, eu sei como é difícil, né? O Anilton contou um pedacinho da história dele, saindo do trabalho indo direto. Cara, isso é muito louco, isso, Bolan, sabe? Tipo assim, cara, sabe que é você sair do seu trabalho um turno de 12 horas praticamente, aí você vem, toma um banho, toma um café e deixa a tua família e vai até lá. Aí o cara olha e fala assim, pô, tem 50 crianças nas minhas mãos. Eu vou parar com tudo. Não sei se o dia passou na tua cabeça, vou largar tudo, vou parar com tudo. Poxa, mas você vai deixar 50 pessoas que pra onde vai todo mundo? Não é, Nilton? Já pensou algum dia em parar com o Cruzeiro? Algum momento nervoso da tua vida? Não digo parar, né? Às vezes a falta de apoio te faz você repensar um pouco se está valendo a pena. Tem dias que você não tá. É difícil, né? Unindo o trabalho que você tem,
o seu trabalho, o seu profissional, tem dias que você acaba não tá ligado às coisas que tá acontecendo, né? E são pessoas, né, gente? Tem crianças que iam para lá de manhã, talvez eu não tivesse nem o café da manhã, ele se alimentava de bola, entendeu? Ou então quando alguma coisa que a gente acabava levando. E aí a gente fica chateado, fala assim, pô, meu Deus do céu, cara, às vezes você tem que correr, tem que pedir para levar água, tem que tentar, né, às vezes o básico do básico, né, cara? Igual você falou, que você comentou, né, que o interessante é o pai acompanhar. Eu vou contar uma história engraçada que Olha aí, aconteceu ó. lá. Uma vez uma mãe chegou e levou um filho para jogar, para treinar, no campo de Ivuti. Levou no campo de Ivuti, chegou lá, pai, falou assim, meu filho, falou, não, tudo bem, pode ficar aqui, é o seguinte, o treino é tal tempo até o tempo. Ah, mas como assim? Vai se dar 1h30 até as 3h30. Mas só isso de treino? Só isso de treino, depois vem a outra turma, dos turnos maiores. Mas, poxa vida, eu preciso ir no cabeleireiro. Eu tenho que ir no cabeleireiro, eu preciso coisa assim, não vai dar tempo de chegar aqui. Eu falei, senhora, mas aí fica difícil, né? Porque a gente não tem condições de ficar. Não é uma escolinha de futebol, nós somos responsáveis por ele lá dentro, por tudo que estiver acontecendo pelos treinos. Só que não é uma creche, né, cara? Não tem condições de ficar com o teu filho até a senhora se embelezar, né? Pô, é complicado, cara. Sabe? É muito engraçado eu comentar com o pessoal, eu falei, cara, é sério isso? É sério. O pessoal deixava lá o filho e ia passear. Se brincar, se tiver um shopping, ia pro shopping, cara. É isso que eu falo, galera. Você entendeu? Tipo assim, é uma das histórias, né? Assim como Tem muita o coisa. Anilton, o Luiz também tem. Então, cara, você pode fazer o seu cabelo amanhã, no outro dia, mas aquele momento pro teu filho é único. Vale a pena você tirar esse tempinho pro teu filho, vê-lo jogar. Um Poxa, jogo. Um jogo, né? Um jogo é muito importante. O jogo de esquema na maioria da escola da Poxa. base é sábado. Vá prestigiar seu filho, vai ver. São momentos que não voltam, cara. São momentos que não voltam. Se você tiver oportunidade, o orgulho do seu filho, você pode ter certeza, para ele vai ser. Eu vou chegar assim e falar assim: você jogou bem, ele vai ficar contente comigo. Mas se o pai e a mãe chegar assim, filho, você jogou demais. Se hoje você arrebentou, pode ter certeza que ele vai guardar isso pra vida, viu? Ah, guarda. Eu vejo o Miguel ele é um barato, viu? O Miguel é um barato. Bolonha, o Thiago e a Nilton, eu vou falar uma coisa aqui. Miguel, o pai te amo, Gu. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Pai coruja. Eu tô lá sempre, eu vou falar uma coisa, o Miguel ele fala o seguinte, eu vou lá assistir o jogo, aí ele vai lá, faz um drible, isso, aquilo e tal, aí ele chega em casa e fala assim, pai, eu fiz um drible, meti de cabeça, eu falo, filho, calma, não inventa, não aumenta, mais do que, eu tava lá, eu vi o que você fez, eu não vi isso tudo. Eu não vi isso tudo, eu só vi aquele drible, não, pai, eu vi, é que você às vezes olhou pro lado, eu falei, olha o papo do moleque, cara. Você não precisa contar história nenhuma para me impressionar, você é demais, vocês são sensacionais, cara, o Anilton sabe, o que eu posso fazer por eles, eu faço e é demais. Isso daí eu vou te falar. Pais, mais uma vez, não deixe de acompanhar seus filhos, vale a pena. Anilton aqui, ó, o fera, vou te falar uma coisa. Cuida bem dos teus filhos, o Luiz cuida bem dos teus filhos lá no campo, sempre tão hidratado, ele se preocupa muito, viu? Uhum. Toma água, criançada. Se hidrata e não fique sem tomar uma água, tal. Ele para o jogo, ele para o treino pra galera tomar água, isso eu acho importante pra caramba. Você tem que dar tudo tem seu tempo, né? Porque a isso molecada mesmo. já chega, eles fazem alguma coisa, a primeira coisa que eles vão perguntar pra você o que eles temiam muito em mim, que a primeira coisa é fazer uma coisa assim, e aí, vamos pro coleta? Não, não vamos pro coleta. Coleta. Não vão pro coleta, não. Ô, Nilton, deixa eu falar nessa história imensa aí, cara, com o Cruzeiro. Tem algum momento assim que você fala assim, pô, não sei se de título, um momento diferenciado, você fala, caraca, eu lembro que te marcou assim mais do que. É difícil, eu sei que é difícil pra você falar, parece que tá de repente menosprezando, não é isso que eu quero dizer. Tô falando assim, algum momento, como nós estávamos falando a respeito da finalíssima com São José, algum momento que marcou assim, poxa, de time, título, enfim, fala pra gente aí. Tem muita coisa, né? Tem muita coisa. Teve jogos que a gente nós não nos tornamos campeões, mas valeu muito a pena. Um que eu posso comentar, que eu acho que é uma safra maravilhosa, se tivessem junto até hoje, seria completamente um time imbatível, eu acho. Foi quando nós fomos campeões sub-17, 17 e 18 da Praia Grande, né? Nós fomos campeões lá na Praia Grande com o molecada. A gente tinha uma dificuldade muito grande de ir, tinha que correr, e nós conseguimos
jogar, fazer a final lá no Solemar, no campo do Solemar, contra o Jardim Glória, né? Que quem não sabe, o Jardim Glória é onde o Neymar nasceu, né? Nasceu não, ele cresceu, onde morou lá. E a molecada lá, e com muita torcida deles, e nós lotamos um ônibus lá, e foi muita gente, batuque pra lá. Nós ganhamos de 1-0 o gol do Leozão, né? Que é Leozão porque tinha os outros Léo também. E nessa época, cara, aí sim, aí você. Que até era o time que tinha o Matheus Andrade, que tinha o Gui, né? O Gui Matheus, aquele do filho do Bolonha também, que bom menino. E foi uma época que eu vejo, hoje os caras estão tudo crescido, tudo grandão, e assim, falou, pô, a gente saiu daqui pra ganhar, de eliminar times fortíssimos da Praia Grande, né? E, parece bobeira, mas pra nós não, a gente é um time muito unido. E desses moleques acho que levei 10, 12 pro meu principal pra jogar. E depois, aí nós somos vice-campeões da cidade com esses moleques, cara, molecada de 16, 17 anos. Enfim, da equipe principal, né, cara? Falou assim, pô, porque pra nós, pra chegarmos, pra jogar contra o multicampeão, igual é o São José, o time do Mirko, meu camarada Mirko. E igual tem um rapaz que chegou uma vez e falou assim, quem é Cruzeiro nunca vai ser São José. O intuito do Cruzeiro nunca foi ser São José, não. São José eu respeito demais, eu tenho uma admiração pelas pessoas que estão lá. Como é que pode um multicampeão me comparar ao multicampeão? Na base a gente se tromba. Na base o chicote estrala, né? Não, na base, aí sim, aí isso aí na base eu não abaixo pra cabeça, o Cruzeiro não abaixa a cabeça pra ninguém, não. Hoje em dia a gente joga de igual para igual com todos da base, com o Jaquinai, com o São José, com o Suarão, com pequenos craques também, que sempre foi forte na base também, do Dido, do Daniel, né? E graças a Deus eu sempre tive boa amizade com todos os professores, né? Com o Grilo também, com o professor como o Murra, que é gente boa demais, eu sempre sou uma pessoa, eu gosto muito do Murra, principalmente do projeto dele, que é uma parte mais da equipe feminina, essas coisas assim. Ele tem uma paciência. O Murra tem uma paciência com a equipe feminina. Eu também toquei muito tempo o feminino do Cruzeiro. Depois acabei me afastando. Eu queria ter a paciência que o Daniel Machado e o do Luiz tem com as crianças, com os pichotinhos. Eles têm umas paciências com molecada de 4 a 5 anos. Que eu falo pra você. Cara, é um negócio, eu falei, cara, eu falei até pra eles já, eu falei, cara, eu não tenho toda essa paciência que vocês têm, sabe, de pegar os pequenininhos sabendo todo desengonçado e achar que é atleta e, né, é muito louco, é muito louco. E o que eu acho engraçado, você falou, eu lembrei do menino, tinha um menino desse tamanho assim, assim, ó, desse tamanho, o moleque com o meião e o short, emendava, ó, o meião, os shorts, a camisa subindo, parecia um vestido, sabe assim, aquele, você coloca, pronto, assim, aquele colanzinho. Vou falar uma situação do Luiz. O Luiz, eu lembro que, pô, cara, tem um menino desse tamanho, pequenininho, cara. Pouquinho, tamanho da Lana, não sei, minha filha. O menino deu um chute assim do lado, aí ele parou. Ele parou o jogo, ele foi lá, pegou, vem aqui, filho. E o engraçado, ele chama de filho, vem aqui. Faz assim, ó, toca aqui. Aí ele saiu correndo que nem uma criancinha, vem pra cá. Aí depois você vai pra lá. Aí, pô, passou um tempo e eu vi esse mesmo menino, já 1 ano e meio depois, ele fazendo aquele gesto que parecia que o Luiz ensinou ali perfeitamente. Eu falei, cara, pô, você tem noção de que você ter a paciência, você ter realmente, de fato, persistir no garoto. Se nós fizéssemos isso um pouquinho, não só para os nossos, mas para os demais, como seria diferente? Talvez a gente fale assim, poxa, a autoridade não faz aquilo, mas você faz. Porque cobrar é bom, né, cara? Mas, tipo assim, ter a paciência que o Anilton tem de montar um projeto. Quantos anos? 20, 30 anos na frente do projeto. O Luiz faz esse projeto, o Daniel faz esse projeto, o Murra, poxa, cara, quanto tempo o Murra tá aí mexendo nesse projeto? E quantas pessoas, eu acho que parar e falar assim, pô, ele é meu professor. Você também pode ser um professor, cara. Talvez não de uma escolinha, mais de vida, ensina a pessoa, fala assim, não faz isso, filho. Porque a gente só quer tratar na ignorância muitas das vezes. E a gente quer que a gente planta a ignorância e nós queremos escolher a simplicidade, a mansidão, e não é assim. Então, o que você faz, como você falou realmente do Daniel e do Luiz, é verdade. Criança pequenininha, assim. Com os maiores, o chicote já vai estralando, já vai mudando a tonalidade de voz, né? Mas uma molecadinha, uma paciência que o Luiz tem, cara. Eu sou meio suspeito de falar do Luiz, eles sabem. Hoje eu mandei mensagem para ele, falei assim, Luiz, é o seguinte, hein, cara, logo lá vamos entrevistar você. Ele, como? É impossível.
Tem uma vergonha terrível. Mas fala bem diante do microfone, Luiz, viu? Mas o problema do Luiz não é nem a vergonha, nem nada, é o tempo. Né? O Luiz é quase um Július, né, cara? Ele trabalha, ele descansa trabalhando, né, cara? Onde você imaginar, ele tá. Então, ele trabalha, é multifunção, né, cara? E não deixa peteca cair. Não, mas é que ele faz. Quando você faz por amor, cara, quando você faz por amor, o trabalho ajuda muito, entendeu? E a evolução é essa. É que é tipo assim, ó, criança. Quando você lidar com criança, você tem que ter uma paciência, tem que ser meio psicólogo, tem que ser. E outra coisa, trate bem meu filho, que vou sempre admirar você. Isso aí é pra vida, entendeu? E o respeito que você tem pelo seu. Você pode. O pai falar mal do filho, mas se o filho gostar de você, não adianta. Ele vai te defender, porque tá falando, não, pai, ele tá certo. É isso mesmo. Então, porque assim, ó, eu tenho um lema que eu sigo pra vida, que é um negócio que eu comentei, que tem muita gente, até o Jonathan Mota também, um menino que até comentou comigo uma vez, né? Que é assim, ele gosta do que eu falo, com uma coisa assim, o clube é imagem e semelhança de quem comanda, tá? Porque eu tô criando vários pitbullzinhos. Se o moleque, você chega pro moleque e corre assim, ele vai correr. Se você mandar ele pegar, ele vai pegar. Se você mandar ele bater, ele vai bater, porque você é o professor dele. É igual é seu pai. Ele vai se moldar a você, sabe? A tua visão, os teus filhos vão sempre... Você mesmo estando errado, ele vai sempre espelhar em você. E o professor é mais ou menos isso, que o tempo que o pai não tiver, ele vai estar substituindo o pai. Ele vai chegar assim e falar, corre, bate, chuta. Não, eu chutei porque meu professor mandou. É isso, cara. É isso, entendeu? É isso. O clube é imagem e semelhança de quem comanda, tá? Pra vida, tá? Reflexo, né? É o reflexo. O Anilton falou uma coisa aqui que realmente de fato me chamou a atenção, né? A respeito de reflexo e tal. O meu filho sofreu uma falta, né, numa situação, e aí eu fiquei nervoso, cara. Foi lá em Praia Grande. Olha como que as coisas acontecem. Quero contar isso aqui rapidinho, porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, caraca, o cara é tranquilo. Não, nós somos tranquilos até o momento que de repente a gente, poxa, assim como o Anilton, ele viu a perda de um rapaz, foi ceifado a vida, ele não viu como de repente só um jogador, mas ele falou assim, cara, era o meu moleque da base. O meu menino, pô, sofreu uma falta assim, né? E o juiz não deu nada, ele deu falta, ele deu lateral. E naquele momento eu olhei, foi bem na hora que eu olhei, o juiz ele tava olhando por uma situação que tinha acontecido no gol, no rebote, meu filho sofreu essa falta, como foi seu site, não tinha bandeirinha, não tinha nada, e ele não viu a falta. E a galera reclamou, e eu passei do limite, eu confesso. E aí eu falei coisas que não era pra falar, e lá do outro lado o Luiz tava lá e falou assim, não, assim não que a gente pode ser eliminado, pô. Me chamou a atenção. Eu me calei, eu fiquei quieto ali naquela situação e tal. Aí acabou o jogo. Aí meu filho tava ali triste, né? Porque no primeiro tempo ele saiu, depois ele entrou de novo. E aí eu falei, machucou. Tá triste? Aí ele falou pra mim assim: tô um pouco, pai. Eu falei, por quê? Você jogou bem e tal. Não, mas você viu? Você xingou o homem lá. Você falou palavrão, você levou a bronca do Luiz. Cara, aquilo ali pra mim foi algo assim que falei, caraca, bicho. Meu filho, ele se liga em mim, pô. Então, aí depois eu tive oportunidade, né? Pedir desculpa também pro professor, ele veio apitar aqui no Savoy, ele tava lá, pô, eu te conheço, ele olhou pra mim assim, você me conhece? Eu falei, te conheço. Quero pedir desculpa pra você. Do que, rapaz? Quero pedir perdão. Ele olhou pra mim assim, poxa, mas o que você fez assim? Então eu falei assim, eu te xinguei, pô. Mas foram um monte de não. Eu falei, não, mas foi diferente. Eu te xinguei, eu decepcionei o cara que eu não posso decepcionar. Aí eu expliquei pra ele e tal, ele falou, pô, me deu um abraço. Decepcionou seu filho, Decepcionei, né, meu filho. Então, é muito louco isso. Então, assim, ó, vocês acham que não tem reflexo do que vocês falam, do que vocês fazem? Tem, paz. Isso é muito louco. O que o Anilton falou, me emocionei. Isso de fato é verdade. E eu vou falar uma coisa, Anilton, sobre sonho, né? Você falou uma coisa realmente de fato, que quando a gente faz por amor, é muito maior, né? E eu saí agora de casa, né? Era 5h20, tava vindo pra cá, me arrumei e tal, que eu fiquei bem ansioso pra vir aqui na entrevista. E aí eu cheguei e falei pra minha esposa assim, amor, poxa, peguei a caneta, ela falou assim, pegando caneta, tudo e tal. Eu falei, não, eu gosto, toda vez que eu vou fazer entrevista eu tenho que ter uma caneta e papel na mão. Ela falou assim, caramba, você leva jeito. Eu falei assim, se eu tivesse uns 10, 15 anos mais jovem, né? Hoje eu tô com uns 42, mas se eu tivesse uns 30 anos, eu investiria nessa parada de jornalista. Ela falou, mas você não é velho. Eu falei, não é velho.
Mas hoje eu tenho outras prioridades também. Essa Né? responsabilidade. É difícil você, entrar, fazer 5 anos de jornalismo, aí você tem que fazer trabalhar ali, vai entregar um currículo, 50 anos. Não. Então, eu vou ser jornalista aqui do Itanha Litoral Região, é legal pra caraca, mas é algo aqui que realmente, de fato, talvez lá atrás se eu tivesse essa orientação, meus pais sempre trabalha, estuda, tal, mas foi culpa minha em não ter feito uma faculdade, talvez não tinha hoje, não era tão fácil assim a mídia como era hoje, trabalhei um tempo na rádio, mas eu confesso que dá tempo pra você aí, jovem que tá do outro lado, estuda, faça aquilo que você gosta, vale a pena. Não tô falando que você vai ficar rico não é isso, mas fazer o que você gosta Sim. é prazeroso, né, A Nando? evolução vem, cara. A evolução vem. Você mesmo agora com o início tardio, você está evoluindo, isso é notório. Isso aí a gente vê a evolução e você vai aprendendo técnica, você vai tendo o seu estilo, você começa a se desenrolar das coisas, né? Cara, tem gente que faz faculdade termina a faculdade com 70 anos, tem uma senhora, então isso daí é o mínimo, entendeu? Isso aí não é impossível, não. Eu tô fazendo pedagogia. Aí você fala, pedagogia e tal. Eu falei, eu acredito que o professor, ele sai fora da sala de aula somente. Quer dizer, o Anilton é um professor, o Luiz é um professor, o Thiago é um professor, tem uma história de vida maravilhosa, o Bolonha também tem história de vida. Eu acho que eu preciso, pela minha filha também, eu não vou mentir, eu quero entrar nesse mundo do TEA, de TDAH, eu luto, eu tenho que ir pra lá e pra cá. Jogador de futebol, mas também sou um pai participativo a respeito dos meus filhos, então eu procuro sempre estar junto com isso daí. Mas, Anilton, eu quero fazer uma pergunta aqui pra gente já entrando nesses finalmente aí. Eu tô vendo alguns troféus ali, eu sei que você tem uma sala de troféu tremenda ali, como você mesmo disse. Os empresários, autoridades aí, o Cruzeiro pode, de repente, eu acho que merece, passou do tempo aí de ter, de repente, uma sede, um campo, um espaço, seria bacana pra caramba, quem sabe aí, possa ser que, de repente, saia algo do papel, tá o Nilton aí, o Luiz tá ali dando treino, a Guarda Civil, o campo da Guarda Civil é bacana, mas aquela sede fala assim, isso aqui é nosso, é meu, essa sede aqui é do Cruzeiro, acho que tá no tempo. Eu tô vendo os troféus ali, tem alguns, de repente, você fala assim, esse aqui, não sei se foi o primeiro, ou foi o último, ou foi aquele que você falou, caraca, esse aqui foi suado pra caramba. Eu tô vendo ali, tem um de prata, tem um de ouro, dourado. Fala pra gente se tem algum troféu aí. Esses aí, a maioria desses que estão aqui enfeitando aqui a sala, foram da parte de campeões de beach soccer da molecada, né? Aí tem de prata, tem de bronze, tem o de ouro, né? Tem troféus que eu ganhei também, né? Do Elcio, um amigo meu, o Elcio, que era do Savoy. O Elcio Grandão lá? O Elcio deu uns troféus também pra gente. A gente acabou. Eu coloquei. Esses aí são os não os menores, né? Mas são bonitos. Eu achei legal deixar junto também, tirar com o meu microfone, que sempre foi minha vida. Os maiores, as conquistas maiores estão guardados lá, tem troféu maior que eu lá, que não, esse não dá pra deixar na sala, não. É grande, né? Uhum. Vamos fazer uns bate-pronto rapidinho aqui, um sonho pro Cruzeiro ainda, ô Anilton. Cara, continuar sobrevivendo, continuar fazendo o que a gente sempre definiu. Hoje em dia eu tô afastado da base, mas eu tô tentando ajudar de alguma forma o principal, né, tentando me envolver para não me desligar de novo, principalmente, né, para não ficar tão afastado, tento ajudar no possível. Cruzeiro, talvez, sei lá, um espaço, ter uma sede, ter um campo para você falar que é seu, você ter uma certa estrutura, isso é sonhar muito alto, né, e Cruzeiro voltar para uma primeira divisão, lá para vocês, pode se parecer nada, para nós a gente é um passo por vez, né? Hoje em dia a gente tem um pessoal bom tomando conta do principal, correndo com a gente, né? Com os meninos lá, é o Bola, é o Queca, é a molecada que comprou a ideia e estão tocando o Cruzeiro lá e vivem disso, vivenciam isso o tempo todo, né? O Luiz correndo com coisas, a gente sempre precisando de ajuda, sempre precisando de material, ter um suporte maior, sabe? As pessoas que puderem nos ajudar, por exemplo, a gente tem um uniforme lá do Sub-11 que tem 13, 14 anos na época, cara, e
A gente precisa da rotatividade. A gente está precisando de uniforme para o sub-13. Às vezes um patrocínio. O patrocínio, nossa, é aquele. Meu, patrocínio é tão pouco, cara, com a quantidade de tempo. Eu consegui um uniforme para o nosso principal agora. Você tem uma ideia, até um motivo de orgulho. Um dos patrocinadores é o Marquinhos, que começou a treinar comigo com 8 anos de idade. E ele se tornou barbeiro, joga no meu principal hoje em dia, como se fosse meu filhote. E jogou junto com o Biel, com os meninos, que é um dos... O Cruzeiro hoje tem 25 meninos, 25 caras no Amador, e do Amador 12 são que treinaram comigo. Que tem cara que me chama de professor até hoje, já é pai de família. E é engraçado, né? Aí você vê, o moleque patrocinou as mangas, ele falou, não, eu tenho a minha barbearia, Nilton, eu vou te ajudar. Eu vou ajudar o Cruzeiro. A gente teve ajuda também, o Zóio, que era outro também, que ajudava. E às vezes a gente precisa de um patrocínio na frente, os caras falam, nossa, é quanto? Tem cara que gasta tanto com tantas coisas e não vê qual que é o... Por exemplo, o Cruzeiro hoje em dia, a maioria da molecada quando vai jogar, joga já tem sua meia, já tem seu calçãozinho do kit de uniforme. A gente precisa de camisa. Vamos conseguir umas camisas? Vamos. E às vezes a gente não consegue um patrocínio, parece que você está implorando, os caras ganham dinheiro com isso. A gente não ganha dinheiro, cara. Ninguém, escolinha de futebol não ganha dinheiro, principalmente a que são projeto social, não ganha dinheiro com isso de jeito nenhum. Entendeu? Empresário, ó, tá aí, ó. Chegou a sua hora de repente fazer a diferença, apostar, investir, né? De repente você investindo hoje, você está tirando das ruas aí, de repente, ou está fazendo com que não haja crianças nas ruas. Eu acho que além de repente apontar, você pode simplesmente chegar e patrocinar. Fica mais fácil para você, fica mais fácil para o seu retorno, fica mais fácil para o seu bem e fica mais fácil para você que é ser humano. Anilton, música é rock, né? É pop rock, música é música, cara. Música é vida, música é vida. Eu toquei toda a minha vida quase, né? Tenho minhas coisas. Terça-feira, meus colegas que tocavam, alguns dos meus colegas vieram aqui em casa conversar comigo, bater um papo e até postei umas fotos na rede social. Eu vi, hein? Aí eu vi outros caras que tocavam, que são músicos aqui da cidade, comentar da gente, né? Tanto lá no comentário, tem 13, 14 caras que tocavam, não pessoas assim, que sabem, que falam assim, que comentaram. Falei, pô, que legal, né, cara? Música faz parte. Música é tipo assim, é um negócio, é um hobby, é uma coisa que eu gosto. Quem sabe eu vou logo voltar a fazer um sonzinho, fazer uma brincadeira. Olha aí, ó. Tocar, Caraca. brincar um pouquinho, né? Mas é isso. Já tive alguns desgostos, como no futebol, mas faz parte, né, cara? Às vezes nem tudo vai ser flores, né? Flores, é. E pelo momento que eu tô passando hoje em dia, isso aí me ajuda muito. Isso aqui tá me ajudando muito, esse fato de poder bater um papo, conversar, e eu, quando eu começo a falar, não paro. Então é dois, viu, né? Olha, se prepara e coloca pra carregar o celular aí, Thiago. Então, e a gente conversa, porque passei por um momento difícil, né? E até tentar, eu sei que não sei como é que tá de tempo, só para tentar justificar mais ou menos as coisas que estão acontecendo comigo. Eu sou um cara que sempre tive alguns problemas, tive sobrepeso e trabalhei muito à noite, e à noite, com toda essa correria que eu tinha, terça, quinta, sábado, domingo em beira do campo, tocar no final de semana, sexta e sábado, e tendo as comorbidades que eu tive, diabetes, colesterol e também hipertensão, acabou afetando minha situação de saúde, juntamente com a grave depressão. Depressão para algumas coisas que eu tenho, não tenho vergonha de falar isso, e é uma coisa que hoje ainda me tornei um cara muito emotivo com isso, devido a algumas coisas que aconteceram, com alguns nãos que aconteceram, com algumas decepções de algumas pessoas, mas não vem ao caso citar isso. E eu acabei tendo problemas renais. E hoje em dia eu sou um dialítico, sou um cara que tem que fazer hemodiálise. Preciso fazer hemodiálise segunda, quarta e sexta, em São Vicente, por enquanto, né? De manhã, tem que acordar 4 horas da manhã, amanhã tem que acordar 4 horas da manhã. E isso me derruba muito o dia que eu faço, né? Que eu sou sexta, eu vou bem, hoje eu tô muito bem, graças a Deus. Só que amanhã, quando eu volto muito desgastado. É por isso que eu até pedi, né? Para tentar organizar isso. E com isso agora eu tô
né? Sofri pra caramba com as coisas. Tem um bendito de uma fístula aqui que me acompanha, que toca aqui pra você ver. Caraca. Ela impulsiona aqui e eu sou ligado numa máquina onde ela filtra meu sangue 3 vezes por semana. Ela elimina as impurezas e e tira a água, o líquido que eu tiver no corpo vai tirando. Eu sempre fui um cara gordinho. Hoje em dia eu tenho sobrepeso, né? Tipo assim, eu perdi bastante peso e não posso adquirir tanto peso. Aí às vezes tem que tirar e eu acabo sofrendo na máquina. Estou aguardando um transplante, né? Um doador, uma pessoa que possa doar um rim para mim. Preciso de um rim, né? E é isso. Aí às vezes e para mim foi tudo uma coisa nova. Me derrubou porque eu não sabia o que estava acontecendo. Eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era fazer hemodiálise. Como fazer para mim, hemodiálise era uma quimioterapia, entendeu? Eu falei, eu vou perder meus cabelos. Não, você não é isso. Até você aprender, hoje em dia eu estou doutorado, né? Então, eu sei de tudo o que está acontecendo, estou tentando mudar, eu até um apelo, eu estou tentando vir para Praia Grande para fazer aqui, para ficar mais próximo, que eu tenho voo de condução própria, estou gastando bastante com isso, né? E até um abraço pro pessoal que eu tinha comentado, né? O pessoal que faz a diálise lá da Nefra comigo, todos o pessoal, não vou citar nome, mas pessoal, meus companheiros de diálise e também todos o pessoal, as técnicas, o técnico, a enfermeira, o pessoal que está lá comigo lá, agradecer pelo cuidado, né? E a gente está tentando. E outra coisa, tentei fazer no início, um abaixo-assinado para ter uma atenção para o pessoal aqui da região e tentar fazer um centro de diálise aqui para tentar ajudar, né? Eu falei com algumas pessoas para ver se consegue trazer a gente para cá para não ficar tão desgastante, né? Eu perco quase um dia para, se você faz a diálise, você volta muito só de viagem é 1 hora para ir, 1 para voltar, né? Tá? Desculpa tomar o tempo com isso, Não, mas eu acho que é um mal necessário, é mais para ter uma explicaçãozinha, né? Mas eu tô firme, tô seguindo, igual eu falo para todo mundo. Isso é muito importante. Falou sobre a depressão. A depressão é a doença do século. Aí é a doença que realmente arrebenta muitas das pessoas. E se você não tem uma atenção, não tem um cuidado, não tem alguém que realmente possa te ajudar, é uma doença terrível, cara. Essa é uma doença terrível. Estamos finalizando aí. Aquele time do coração, Anilton. Fala pra gente aí. Vai! Vai! Não tem, outra pessoa sabe, todo mundo sabe. Vai, Corinthians, Anilton! Corinthians sempre vai ser. Eu sou corintiano chato, mas não sou apaixonado tão louco ao ponto, mas vamos dizer assim, eu sigo muito o Corinthians, eu vivo muito o Corinthians, né? Tipo assim, depois do Cruzeiro é o Corinthians, depois do Cruzeiro. Depois do Cruzeiro. Galera, você tem noção que para um corintiano colocar um outro time na frente, isso é amor demais, cara. Não, depois do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro é minha vida, sempre foi, né? Isso aí. E meu projeto. E eu queria agradecer a vocês, tudo, né? O Thiago, o Júnior, né? O Guilherme também aqui, Bolonha, que também me conhece há muito tempo também, graças ao filho dele, né? E também agradecer de coração a minha estrutura maior que a minha família, né? Minha esposa, meu filho, que sempre correu comigo, Sônia, Rafa, né? A Silvia, minha irmã também, que sempre se preocupou bastante comigo por tudo que está acontecendo. E meus colegas de coração, algumas pessoas se afastaram, outras se aproximaram, outras por causa talvez de receio, alguma coisa mudaram. Mas eu tô firme igual gelatina, igual eu falo, né? E um abraço a todo mundo, cara. Valeu a pena, obrigado. Galera, eu tô trazendo aqui o Anilton. A minha esposa falou assim, ó, fala pro Anilton que eu sou muito grata pelo carinho com a nossa filha também. É a chaveirinha, a mascotinha do Cruzeiro, sempre tratou tão bem a nossa filha. Sempre brinquei na palestra, sempre brinquei muito com ela, né? A gente se importava muito com ela, porque ela corria pra beira do campo, que ela queria brincar também, a gente puxava ela. Vem pra cá, menina, mas sempre com muito carinho. Muito carinho, cara. Muito. Ó, que entrevista, Nilton. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Galera, eu vou te falar uma coisa, hein? Vale a pena você assistir essa entrevista aí com o grande Anilton. Tem muitas coisas ainda
a acontecer, vai acontecer. E eu vou falar uma coisa pra você. Vem com a gente, tamo junto. Itanhaém Litoral Região é o canal que mais cresce na Baixada Santista, Litoral Sul e Vale do Ribeirão. Nilton, mais uma vez, muito obrigado por Tamo nos junto. conceder o espaço aqui. Valeu. Bolonha, cara, show de bola. Tiagão, muito obrigado por essa oportunidade. Tamo junto sempre, cara. Um abraço, Nilton. Um abraço a galera. Valeu, gente. Obrigadão. Valeu, Nilton. Beleza.